nome é Gabriela, eu participo do grupo de Cefaleia e DTM desde 2010, eu me formei na Universidade de Franca e comecei a participar do grupo de Cefaleia e DTM no mestrado, e acompanhei a professora Débora, ela me adotou, me acolheu, e tenho trabalhado com ela desde até o pós-doutorado, antes de começar o trabalho aqui na Universidade de Lübeck. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio e cefaleia, a relação entre esses dois aspectos. O que eu programei de trazer aqui para vocês, claro, também como a Lidiane poderia falar durante horas sobre esse assunto, mas tentei trazer aqui para vocês um resumo da ópera, falar um pouquinho sobre o desequilíbrio devido ao conflito sensorial, quais são as alterações que a gente observa em pacientes com cefaleia e a sua relevância. E quando eu falo pacientes com cefaleia, eu estou me referindo a pacientes com migrânia, principalmente, e depois no final vou falar um pouquinho também da cefaleia do tipo tensional, cefaleia cervicogênica. Qual que é a influência desses tipos de cefaleias nos sintomas que os pacientes apresentam, como que a dor e essa alteração, ela pode ser um desencadeante do conflito sensorial, qual que é o mecanismo e por que isso acontece. E vou trazer para vocês também algumas reflexões para a prática clínica, como vocês podem incorporar esses conceitos nos pacientes a partir de segunda-feira na clínica de vocês. Quando eu falo de desequilíbrio devido ao conflito sensorial, a gente sabe que equilíbrio ele está relacionado a várias coisas, né? Quando a gente pensa num idoso, a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa num idoso em quedas, e a gente sabe que é multifatorial, né? Que esses pacientes eles têm alterações cognitivas, têm redução de força muscular em membros inferiores, que é um grande fator de predição de quedas, medo de quedas, então são a quantidade de medicamento e efeitos colaterais de medicamentos, mas aqui específico eu vou falar do desequilíbrio devido ao conflito sensorial. E de que conflito sensorial que eu estou falando? Eu estou falando da interação entre os três principais sistemas que fazem essa interação do nosso corpo no ambiente, né? Então, o sistema visual, o sistema vestibular e o sistema somatosensorial, eles informam para o nosso corpo onde que a gente está situado no espaço e se tem presença de movimentos ou não. Então, o sistema visual, ele dá a nossa referência, né, de posição, de distância, de linha do horizonte. O sistema vestibular, ele nos dá as informações de aceleração do corpo, né, no ambiente, movimentos angulares, mudanças angulares da posição da cabeça, enquanto que o sistema somatosensorial, né, também conhecido como sistema proprioceptivo, ele vai nos informar sobre as posições das nossas articulações e nível de contração muscular. E esses três sistemas, eles se comunicam entre si e eles são integrados e essas informações são processadas no sistema nervoso central, no córtex, em várias áreas cerebrais. E eles têm que concordar um com o outro, né? Então, se a gente pensa numa situação hipotética em que a gente está andando no banco traseiro de um carro, a gente está sendo bombardeado o tempo todo de inputs desses três sistemas. Então, quando a gente está andando de carro e a gente está olhando para dentro do carro, o sistema visual e o sistema somatosensorial, ele fala para o nosso cérebro, não estamos em movimento, né? Eu estou olhando para dentro do carro, não tem nada mexendo. Meus pés, meu corpo está parado, não tem movimento. Mas, em contrapartida, o nosso sistema vestibular, ele detecta a aceleração do carro. E para algumas pessoas, e especialmente para aquelas que têm cefaleia, e especialmente para aquelas que têm migrânia, esse conflito, ele vai gerar uma grande alteração, uma grande cascata de sintomas, que a gente chama de cinetose, que não nada mais é do que um enjoo de movimento, né? E essa cinetose, ela, um fato de curiosidade, né, o nosso corpo reage a esse conflito sensorial de uma forma bem semelhante quando a gente está sendo envenenado ou quando a gente tem uma intoxicação alimentar. Então, para se proteger, o corpo ele desencadeia uma série de sintomas, como náuseas e vômitos, sintomas vestibulares, como a vertigem, a tontura,
desorientação espacial, alterações na percepção de movimento, e em consequência de todos esses sintomas, a gente tem a resposta corporal, que é o desequilíbrio. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos e de como isso acontece nas cefaleias, tá? Quando a gente pensa em náuseas e vômitos, a gente já escutou a professora Débora falar, a professora Fabiola, que náuseas e vômitos, ela é parte do critério diagnóstico da migrânia. Então, se eu não tenho náuseas ou vômitos, se eu não tenho pelo menos um dos dois, eu não preencho os critérios para ser diagnosticado com migrânia. Então, é um sintoma muito característico, que é presente em 73% a náusea e 29% os vômitos nos pacientes com migrânia, tá? Não estou falando de outras cefaleias. Isso também pode acontecer na cefaleia cervicogênica, mas não é um critério diagnóstico como é na migrânia. E a presença de náuseas e vômitos ela é muito incapacitante. Ela pode ser incapacitante tanto quanto a cefaleia. Quanto maior o nível de náuseas, a pessoa tem maior incapacidade relacionada à cefaleia, tem maior perda de dias de trabalho, né, absenteísmo, e também a presença de náuseas está relacionada com uma alta intensidade de dor. Então, esse é um aspecto muito importante, que a náusea, ela aumenta o nível de incapacidade da cefaleia. E como a Lidiane bem falou, tratar a comorbidade, pensar na comorbidade é o nosso papel aqui nesse simpósio. Além disso, a náusea e o vômito, ela tem um impacto fundamental na utilização dos medicamentos. Ela reduz, se eu tenho esses sintomas, eu tenho uma redução da absorção e, consequentemente, da eficácia da medicação abortiva que eu estou tomando para a crise. Então, muitas vezes, a pessoa, por conta das náuseas, não consegue se medicar, então ela tem que ir direto para a emergência para tomar a medicação direto na veia, porque não consegue ingerir um medicamento, né, sem vomitar. E além disso, é provado já que quando eu tô com uma cefaleia, com uma enxaqueca, se a pessoa recebe outro estímulo doloroso, como por exemplo na face, a gente tem um aumento dos níveis de náusea. Então, o aumento da intensidade dolorosa, estímulo de dor, ele desencadeia a náusea. E isso dentro da crise, né? Mas quando a gente pensa entre o período de crises, a migrânia, ela é uma doença crônica que se manifesta de forma episódica, então existem intervalos entre as crises. A gente sabe que os pacientes com migrânia, eles são aquelas pessoas que têm dificuldade de viajar de avião, não pode sentar no banco de trás do carro, que essas pessoas têm muita cinetose. Agora, passando para a segunda categoria de sintomas, que fazem parte dos resultados desse desencontro sensorial entre o sistema vestibular, somatosensorial e visual, que são os sintomas vestibulares. A tontura, que é essa desorientação espacial, e a vertigem, que é a sensação de alto movimento ou de que o mundo está girando, ela acontece muito frequentemente, tanto no período da crise, quanto no período entre as crises de migrânia. E ela é inerente da doença. Então, ela é tão comum quanto a foto e a fonofobia. A foto e a fonofobia, elas são parte do critério diagnóstico da migrânia, mas quando a gente pensa nos sintomas vestibulares, eles são prevalentes tanto quanto, né? Tem uma prevalência entre 25% até 80% dos pacientes, os estudos nos mostram. E também a presença de tontura e de vertigem está relacionada com uma maior incapacidade da dor de cabeça, além de trazer uma outra incapacidade para o paciente, que é a incapacidade relacionada à tontura. E como vocês já devem ter escutado, a professora Débora também falou, os otoneurologistas, eles, como chegam pacientes com muito relato de tontura na prática clínica, eles tiveram esse insight de criar uma categoria nova de diagnóstico, né? A gente tem o diagnóstico migrânia com aura, migrânia sem aura, migrânia crônica, que são os diagnósticos oficiais da Sociedade Internacional de Cefaleia, mas existe essa tentativa de categorizar, de encontrar esse subgrupo de pacientes que apresentam muita tontura junto com a crise. Então, uma crise de tontura que está muito associada a uma crise de cefaleia, tem que preencher critérios específicos e esses pacientes são classificados como migrânia vestibular.
No entanto, é muito diferente a gente dizer que eu tenho sintomas vestibulares, né, que eu tenho vertigem e tontura, e que eu tenho uma disfunção vestibular. Então, ter uma disfunção no funcionamento vestibular, com todos aqueles testes que a gente faz lá no otorrino, é muito diferente, né? Então, tem pacientes que têm disfunções, mas não apresentam nenhum sintoma, nenhuma vertigem, nenhuma tontura, e acontece também de pacientes que têm tontura ter um funcionamento vestibular completamente normal. Então, por conta dessa dificuldade em detectar alterações vestibulares, o diagnóstico oficial de migrânia vestibular, ele não é oficial, ele está no apêndice da classificação internacional de cefaleia, esperando ser validado, né? Então, precisa de muita pesquisa para validar esse diagnóstico para ser considerado uma nova categoria de migrânia, tá? Mas a tentativa é identificar esses pacientes que apresentam tontura junto com a enxaqueca, com a migrânia. E eu vou falar mais para frente se isso faz sentido ou não, se isso é importante ou não, tá bom? O terceiro grupo de sintomas relacionado a esse desencontro sensorial é a desorientação espacial e alterações na percepção de movimento. A gente sabe que pacientes com enxaqueca, eles têm um atraso no processamento do movimento lá no cérebro desde criança, tanto no desenvolvimento do cérebro, né, e também na integração desses estímulos que chegam através do sistema visual, vestibular e somatosensorial. E isso gera, mesmo em adultos, anomalia na percepção do movimento e uma dificuldade de orientação desses pacientes. Então, existem muitas pesquisas que foram realizadas com os estímulos visuais, colocaram esses pacientes lá na ressonância magnética funcional e colocaram eles para assistir algumas imagens ilusórias, movimentos, alguns pontos que se movem, ou xadrez, ou imagens de contraste, e foi para tentar desencadear um conflito sensorial, né, nesses pacientes. E diante desse conflito sensorial, foi verificado um aumento da sensibilidade à dor e também ativação do núcleo do trigêmeo. Então, vocês escutaram a professora Fabíola, a Lidiane falou também muito bem do núcleo do trigêmeo, que é a região que é responsável por transmitir esses estímulos nociceptivos da migrânia, é responsável para começar a crise de migrânia. Então, é como se esses estímulos visuais ativassem esse núcleo do trigêmeo, e isso pode ser também um desencadeante da crise de enxaqueca, né? Então, é muito importante saber disso. Além de desencadear outros sintomas, né? Como a náusea, como fotofobia e desequilíbrio também. Então, colocaram esses pacientes para assistir essas imagens e foi visto que eles também alteram o equilíbrio. Tá bom? E como último, a resposta motora diante desse input. Então, o input, ele chega pelos nossos sistemas sensoriais, ele é processado e integrado no cérebro, e o nosso equilíbrio é uma resposta motora a esses inputs. E o que a gente sabe até hoje do equilíbrio e migrânia? A gente sabe que esses pacientes, eles têm uma redução dos limites de estabilidade. O que isso significa? Que eles não conseguem movimentar o corpo muito amplamente sem perder a base de suporte, sem dar um passo, por exemplo, sem movimentar os pés. Então, eles têm uma limitação na movimentação de corpo no espaço. Eles também têm um menor desempenho em tarefas funcionais, como sentar e levantar, subir escadas ou mesmo caminhar. Além disso, esses pacientes têm maior oscilação do corpo em posição ortostática. Então, quando eu estou em pé, eu movimento meu corpo de forma mais intensa. E eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos de uma coleta de dados que nós fizemos para ilustrar. Então, em 3 diferentes condições, quando o paciente está olhando um ponto fixo, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, quando ele está olhando um estímulo visual de movimento numa montanha-russa, subindo essa montanha-russa, que é um movimento bem lento, e quando essa montanha-russa está movimentando para todas as direções, a gente consegue perceber a diferença das 3 condições na oscilação do corpo em posição ortostática. E isso acontece, essa diferença entre o ponto fixo e o estímulo de movimento, ela é mais intensa, ela é maior em pacientes
com migrânia, e ela também, em todas essas condições, é diferente do grupo controle. Eu trouxe para vocês também um estudo que ainda não foi publicado, que mostra uma revisão sistemática, uma meta-análise de vários estudos que até hoje avaliaram a posição ortostática do equilíbrio de migranosos. Então, a gente pode ver que numa superfície firme, tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados, os migranosos, eles são diferentes em 0,7 centímetros quadrados, 1,24 centímetros quadrados do grupo controle. Então, eles oscilam mais do que o grupo controle. E essa diferença, ela aumenta na superfície instável, que são essas duas aqui da direita, para 2,41 e até 4,82, quando eu estou andando numa superfície instável com os olhos fechados, né? E nós sabemos que em idosos, a cada 1 centímetro quadrado, que isso é diferente, que isso é maior do que pessoas jovens, é aumentado o risco de quedas em 6%. E se isso é associado com uma alteração no teste de limites de estabilidade, como eu mostrei para vocês ali atrás, nós temos um aumento em 16% do risco de quedas. Então, é bem consistente esses achados de estudos que já foram publicados na migrânia. Na cefaleia do tipo tensional, só tiveram 2 estudos que fizeram essa avaliação e não foi diferente, não. Então, cruzou esse zero aqui, essa diferença não foi significativa entre controles e pacientes com cefaleia do tipo tensional. E falando em quedas, já que eu falei de quedas, nós investigamos também esses aspectos em pacientes com migrânia, né? Vocês não vão acreditar, mas 54% dos pacientes que têm migrânia, eles relataram ter caído pelo menos uma vez no último ano. Né? O que acontece é que são pessoas jovens, de 30 a 45, 50 anos. Então, a pessoa cai, levanta e a vida segue. Não é a repercussão da queda, que é muito grave em idosos, porque você quebra um osso, você tem osteoporose, você tem várias repercussões, ela passa despercebida em adultos jovens. E esses pacientes também apresentam um aumento do medo de quedas. Então, eles fazem as atividades funcionais de forma mais respaldada, de forma mais cuidadosa, para não ocorrer as quedas. E aí vocês me perguntam, Gabriela, mas todas as cefaleias, todas as migrânias são iguais? Não. Não são. E isso a gente viu também de forma bem inédita na literatura, porque muita gente avalia a migrânia como um todo. Então, eu tenho migrânia e não considera as particularidades dos subdiagnósticos, que é a migrânia com aura, sem aura e a migrânia crônica. E, além disso, a migrânia vestibular, que vai chegar daqui a pouquinho para vocês. Mas nós sabemos que todos esses sintomas, náuseas, vômitos, sintomas vestibulares de vertigem, tontura, desorientação e desequilíbrio, eles são em níveis muito maiores em pacientes com migrânia crônica, ou seja, aqueles que têm mais de 15 dias por mês de cefaleia, e também em pacientes com migrânia com aura, que é aquela migrânia que é acompanhada por pontos luminosos, alteração de sensibilidade antes da crise ou no início da crise. E nós sabemos também que essas cefaleias, né, que é a migrânia com aura e a migrânia crônica, elas estão associadas em mais de 4 a 7 vezes mais com a prevalência de quedas. Então, elas estão muito mais associadas com a prevalência de quedas no último ano em relação ao controles, né? E a migrânia sem aura, em 3 vezes, não é pouco também, mas de forma bem mais discreta. E aqui também um exemplo dos resultados dessa avaliação do corpo, dessa oscilação corporal em posição ortostática. Nós temos aqui olhos abertos e fechados, em superfície estável e instável. E a gente pode ver que em superfície estável, apesar da migrânia com aura em cinza e a migrânia crônica em laranja, elas não apresentarem diferenças dos demais grupos, elas apresentam uma maior área de movimento.
Mas quando eu fecho os olhos, quando eu dificulto o teste, quando eu estou andando na praia, numa superfície estável, essas diferenças da migrânia com aura crônica não se difere só do controle, mas também de pacientes sem aura. Então, em superfície instável, a migrânia com áurea crônica, elas também são muito maiores do que os pacientes com migrânia sem aura. E isso é muito relevante para a gente na prática clínica. Então, significa que eu vou tratar, eu vou investigar o equilíbrio de todo o paciente? Não é bem assim, né? Aqui também é um outro teste onde a gente colocou esses pacientes em pé numa plataforma de força e a plataforma de força fez um movimento abrupto para frente ou para trás. E a gente avaliou a resposta motora desses pacientes. E a gente pode ver que de 7 condições, os pacientes com aura, de novo aqui em cinza, eles foram diferentes do controle, eles foram mais atrasados para começar um movimento, para corrigir esse movimento da oscilação. E a área, além de estar atrasada, eles também precisam de muito mais movimento para conseguir se estabilizar no ambiente, né, nesse mesmo teste. E aqui só a aura que foi diferente de todo mundo, nem a migrânia crônica apareceu. Então, deixando aqui o destaque para a migrânia com aura. E interessante é que nesses mesmos pacientes que fizeram esses testes, nós fizemos a avaliação otoneurológica por meio da prova calórica, a cadeira rotatória, também o teste optocinético, e nós podemos ver que todos esses pacientes, na verdade, tinham alguns pacientes com anormalidades, mas essas anormalidades, elas foram parecidas com o grupo controle, não teve diferença entre os grupos. Então, ter anormalidades vestibulares é comum até em pacientes saudáveis que não têm enxaqueca, que não têm nada. E a quantidade de anormalidades nos migranosos não foi significativa em comparação ao grupo controle. O que isso traz para a gente é que tanto pacientes com sintomas vestibulares, com tontura e com alterações vestibulares, tanto pacientes sem, eles têm a mesma performance. Então, esse estudo aqui, ele avaliou pacientes com disfunções vestibulares, com tontura, e pacientes sem tontura. E a comparação entre a performance do equilíbrio com e sem tontura foi a mesma. Isso significa que o importante não é ter tontura, que a tontura não impacta no equilíbrio desses pacientes, e sim ter aura e ter migrânia crônica, como a gente pode ver aqui de novo nesse teste. A aura e a migrânia crônica, apesar da presença ou ausência de tontura, eles foram diferentes de controles e também de migranosos sem aura. Então, isso coloca em xeque essa relevância da migrânia vestibular. Quando o paciente chega para a gente com migrânia vestibular, a gente pensa, nossa, esse paciente eu preciso tratar a tontura, eu preciso cuidar do equilíbrio, né, desse desencontro sensorial, tem que corrigir isso, mas não é bem assim, porque os pacientes que não apresentam, que não preenchem os critérios para migrânia vestibular, ou seja, que não tem tontura, mas que tem aura ou migrânia crônica, eles também apresentam alterações significativas no equilíbrio, tá bom? E em relação a outras cefaleias, Gabriela, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem pouca evidência, pouco estudo que avaliou o equilíbrio de outras cefaleias, né? Mas como a Lidiane bem falou, existem várias alterações na coluna cervical que indicam que também mudam a propriocepção. E a gente sabe que em pacientes com dor cervical, né, eles têm um aumento do desequilíbrio, eles têm tontura por conta dessa alteração proprioceptiva da musculatura. E nós sabemos também que pacientes com dor cervical, que têm fadiga muscular, que apresentam fadiga muscular e apresentam pontos gastilhos miofaciais, que isso está relacionado com uma maior prevalência de tontura e também com um maior desequilíbrio. Então, a cervical, ela também pode exercer um papel também na questão dos inputs somatosensoriais.
Mas é assim na migrânia? Então vamos ver. Agora eu vou falar um pouquinho dos mecanismos que estão por trás disso. Quando a gente pensa na cefaleia do tipo tensional e na cefaleia cervicogênica, como eu acabei de dizer, a gente provavelmente tem uma alteração dos inputs periféricos por conta das alterações neuromusculares bem periféricas que podem gerar aumentar esse mismatch, esse desencontro sensorial, essa comunicação sensorial, como a gente vê muito em pacientes com whiplash. Então, não é muito robusta a evidência em cefaleia cervicogênica intencional, mas se acontecer, é provavelmente por conta de alterações mais periféricas. Enquanto que na migrânia, a professora Débora falou um pouquinho da fisiopatologia, a professora Fabiola também, nós sabemos que existe muitas alterações estruturais no cerebelo, por conta da aura, principalmente, que estão também relacionados com a frequência de aura, que podem alterar o funcionamento central. E nós sabemos também que existe uma sobreposição, que o processamento do sinal trigeminal, do input vestibular, ele se sobrepõe e está sobreposto com as ativações no núcleo trigêmeo, que são relacionados à cefaleia. Então, por conta dessa teoria, nós fizemos um estudo com ressonância magnética funcional, onde a gente avaliou os pacientes assistindo aquele mesmo vídeo da montanha-russa que eu mostrei para vocês lá do equilíbrio. E nós vimos que, em comparação, só subir a montanha-russa, o estímulo de movimento, ele desencadeia, assim, uma ativação cerebral massiva, e que pacientes com migrânia, em comparação àqueles sem migrânia, eles têm alterações na ativação de algumas áreas no tronco cerebral, no cerebelo e também no lobo occipital e frontal. Então, isso mostra que, e essas áreas, né, que ocorreu essa diferença na ativação, elas se sobrepõem com as áreas que estão relacionadas à fisiopatologia da migrânia. Então, existe muita ativação do cerebelo e também do lobo occipital na aura em pacientes com migrânia. Então, isso reforça essa origem central dessa tontura, desse desequilíbrio, e não tão periférica. E isso também foi comprovado por um estudo nosso, em que a gente usou esse equipamento padrão ouro para avaliar o funcionamento específico de cada sistema. Então, ele tem um protocolo que avalia separado, né, o que é somatosensorial, o que é visual, o que é vestibular, e nós vimos que em migranosos com aura e migrânia crônica, novamente, eles têm uma menor performance do equilíbrio, principalmente no sistema visual e no sistema vestibular. E a migrânia com aura não muito grande, né, essa diferença, mas significativa em relação ao controle, e a migrânia sem aura do sistema somatosensorial. Mas quando a gente olha todas as enxaquecas juntas, no resultado final do teste, a gente consegue ver que todas as enxaquecas, todas as migrânias são diferentes do controle, mas que o sistema visual e vestibular são mais acometidos, e somente na aura e na migrânia crônica. E como que a gente pode incluir todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês para a nossa prática clínica? É importante a gente saber que todos esses sintomas exacerbam o quadro da migrânia, então fica mais difícil tratar a migrânia quando tem muito sintoma como esses que nós descrevemos, tanto quanto a dor cervical, como esses sintomas de tontura, vertigem e desequilíbrio. Então, como a gente avalia isso? Claro, já foi muito bem falado até agora que a anamnese, ela é o nosso carro-chefe, né, de tentar entender qual que é o papel da tontura, se esse paciente cai, como que isso afeta a qualidade de vida dele. Nós temos, claro, que várias outras ferramentas que podem ser adjuvantes, podem nos ajudar a tentar identificar essas alterações desse sistema somatosensorial. Então, também avaliar a incapacidade relacionada à tontura, avaliar os níveis de cinesiofobia, medo de movimento, medo de quedas. E a gente sabe, com exceção do catastrofismo, que todos esses fatores, incapacidade, depressão, incapacidade da tontura, cinesiofobia e medo de quedas, que
eles se correlacionam com o menor equilíbrio. Então, quanto maiores os scores nesses questionários, pior o equilíbrio dos pacientes com enxaqueca. E quando a gente pensa em tratamento, claro que mais orientado para cefaleia do tipo tensional e cervicogênica, tratar o pescoço é fundamental, né, para tentar normalizar esses inputs que estão chegando lá no cérebro, mas que para a migrânia talvez seja importante usar estratégias de reabilitação vestibular, reabilitação do equilíbrio. Por enquanto, nós infelizmente não temos evidência de que isso funciona, de que isso é bom para o migranoso, mas a gente sabe que isso ajuda pessoas com alterações vestibulares, tanto de alterações periféricas quanto centrais, né, que isso pode ajudar, e na tentativa de diminuir o impacto da migrânia. Então, para finalizar, eu gostaria de só trazer as frases-chave do que eu falei para vocês. E a primeira que são sintomas vestibulares e desequilíbrio, eles podem estar relacionados ao conflito sensorial em pacientes com cefaleia. Então, tem várias etiologias que podem explicar esses sintomas, mas na cefaleia, a teoria do conflito sensorial, da cinetose, ela é muito robusta. Na migrânia em específico, esses sintomas eles são explicados pela alteração no processamento central da dor, porque esse processamento da dor também se sobrepõe ao processamento dos inputs sensoriais. E nas outras cefaleias, apesar da evidência não ser consistente, elas podem estar relacionadas a mecanismos mais periféricos, somatosensoriais, oriundos da coluna cervical. A alteração do equilíbrio ela está presente mesmo nos pacientes que não apresentam tontura. Então, questionar a migrânia vestibular e perguntar também para os pacientes que não têm tontura. E focar em quem tem aura e tem migrânia crônica, porque esses sim influenciam o equilíbrio e os sintomas vestibulares de maneira consistente. E lembrar que observar e tratar esses sintomas, ele é super relevante para reduzir o impacto da migrânia, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e é por isso, por esse interesse que estamos todos aqui hoje, para ajudar a maior quantidade de pacientes na nossa prática clínica. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, deixar meu e-mail para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, e gostaria de agradecer os meus colegas aqui da Universidade de Lübeck, da Universidade de Hamburgo, que me acolheram muito bem e que me ajudaram, né, a desenvolver todas essas pesquisas também, e agradecer a minha casa, que é o grupo LAPOM, grupo de Cefaleia e DTM, e especialmente a professora Débora, que abriu as portas para mim há muitos anos, e que é a minha mãezinha acadêmica, e eu serei sempre grata, e nunca estarei onde estou se não fosse por ela. E a professora Kerstin Ludwig também, que abriu as portas para mim aqui na Universidade de Lübeck, onde eu trabalho para tentar trazer para os fisioterapeutas aqui dos alemães toda essa nossa experiência, essa bagagem que a gente construiu aí no Brasil. Muito obrigada a todos.